Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Andrei Martyanov, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. Foi um prazer. Obrigado. Sim, da última vez que conversamos, tivemos alguns problemas técnicos aqui. Você se lembra? Tivemos problemas de conexão com a internet e tudo mais. Quero pedir desculpas ao nosso público, porque naquele dia não tive a chance de dizer isso, de me desculpar. E a você também, Andrei, porque... não. Você não precisa se desculpar comigo. Estava tudo bem. Andrei, vamos começar pelo que está acontecendo na Europa. A Europa está passando por algo tão difícil, tão sério, que nunca havia experimentado antes. É a realidade da política de poder, a realidade do jogo que os Estados Unidos estão fazendo agora. Qual é a sua compreensão da Europa hoje? Eles estão chegando ao ponto de mudar suas políticas ou querem insistir no que vem fazendo? E, para ser honesto, fracassando. Bem, na verdade, é uma boa pergunta. Eles provavelmente querem insistir ainda mais, apesar de terem começado de repente a enviar aquelas mensagens do tipo: sim, precisamos conversar com Moscou e coisas assim. O problema é que para insistir em algo, você precisa ter com o que insistir, entende? E eles não têm. A Europa não tem nada em termos militares. É patético e é totalmente dependente dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos sejam muito melhores. Também vimos o aspecto militar dessa situação se desenrolando na Ucrânia. Agora, é claro, os Estados Unidos são obrigados a fazer o que estão fazendo, apesar de muitas pessoas atribuírem isso apenas ao Trump. Não é só o Trump. Basicamente, trata-se de um consenso geral de política externa, porque os Estados Unidos, para evitar a falência e a insolvência, precisam, fazer algo grandioso, tipo, comprar a Groenlândia ou algo assim. Vladimir Putin ontem, obviamente, provocou de forma brilhante. Muita gente provavelmente nem entendeu como ele estava provocando. Eu ri. Mas a questão é que a Europa acabou como entidade geopolítica. Já faz 2 décadas que venho falando sobre isso. Eles são um objeto, não um sujeito, nas relações internacionais. E agora é hora de eles começarem a planejar, basicamente irem direto na jugular uns dos outros. França, Alemanha e por aí vai. Deixe que façam isso. E se no fim das contas acabarem eles se matando, que seja, porque é isso que eles vêm fazendo com sucesso há muitos séculos. Então, nesse caso, estamos basicamente olhando para... eu usaria a frase de Churchill, não é o começo do fim, mas o fim do começo, essencialmente. Esse é o novo mundo. A Europa é irrelevante nesse caso, porque a única coisa que importa é a economia real e a verdadeira mentalidade militar industrial, entende? Por mais triste que seja dizer isso, e os diplomatas russos não param de falar sobre o assunto, sim, o direito internacional e coisas desse tipo já não importam mais. Vivemos em um mundo de política de poder e da chamada democracia. Alguns dizem que a força faz o direito. Bem, é preciso ter força de verdade. Os Estados Unidos certamente exercem seu domínio sobre esses europeus, que são covardes e totalmente corruptos. E esse é o fim do Ocidente como o conhecemos. Venho falando sobre isso há muitos anos, e agora está bem diante de nós. Apesar do narcisismo de Trump, como já disse, os Estados Unidos e Trump, em muitos aspectos, representam uma grande parte do povo americano. E é assim que os Estados Unidos veem a Europa. Você acredita, Andrei, que o que Donald Trump está fazendo, considerando o panorama geral, faz sentido? O que está se passando na cabeça dele? Qual é a estratégia? Existe mesmo algo que possa ser chamado de estratégia? Seria, a estratégia do caos? Porque seja o que for que esteja acontecendo em todas essas frentes, da Venezuela e da América do Sul, a Ucrânia e depois a Ásia Ocidental, percebe-se uma espécie de caos.
Mas talvez existam certos objetivos que o governo Trump esteja perseguindo. Ainda assim, considerando tudo isso, você acha que eles vão alcançar o que têm em mente? Eles conseguiram algo na Venezuela, no sentido de que a Venezuela agora está totalmente subjugada. E toda essa conversa sem sentido de, sim, alguém vai aparecer e mudar algo na Venezuela. Bem, os russos, na verdade, vêm encerrando seus negócios por lá nos últimos 5 anos, para quem não sabe. A presença russa é mínima, e eles tentam ajudar, sabe? Mas você mesmo viu que o novo poder se comunica muito bem com o governo Trump. Então a Venezuela está perdida. Não há nada que possa ser feito, porque eles simplesmente se renderam. E o fato de ainda haver algumas manifestações por lá, sim, eles podem protestar o quanto quiserem. Quer dizer, nada vai mudar. Mas essa é a outra questão. A Venezuela não é tão crítica assim, embora obviamente afete a China de alguma forma. O verdadeiro problema não é a Venezuela, é a Groenlândia. E a Groenlândia, não tanto em um sentido puramente militar, embora haja um aspecto militar sério nisso, especialmente considerando que os Estados Unidos mantêm uma presença militar lá há muitas décadas, até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Então não é nada novo. Eles precisam da posse da Groenlândia agora por uma razão simples. Isso basicamente aumenta, bem, não chega a dobrar, mas em cerca de 80% a atual posse dos Estados Unidos na plataforma ártica. E isso quase a dobra. E é uma grande quantidade de riquezas. Mas, obviamente, como você afirmou corretamente, algumas pessoas ingênuas, que vivem por aí falando coisas como sim, golpes organizados. Os Estados Unidos não têm uma estratégia de golpes organizados. Bem, na verdade tem, mas o problema é que nunca conseguem controlar esses golpes. Por algum motivo, vendem essa conversa fiada sobre a suposta onipotência dos Estados Unidos. Não é verdade. Militarmente, é um tigre de papel. Ainda é, obviamente, muito mais forte do que a Europa. E se a questão for a Groenlândia, os Estados Unidos podem lidar facilmente com isso militarmente. Há uma população de cerca de 57 mil nativos e talvez uma empresa. Bem, ela enviaria 1.000 pessoas. Ok, tanto faz. Acho que os fuzileiros navais dos Estados Unidos se divertiriam lidando com isso. Mas a questão é que os Estados Unidos precisam de algo que possa preservá-los como uma entidade militar, econômica, política, dentro do próprio país. Basicamente, as pessoas chamam isso de doutrina Monroe 2.0. Bem, talvez. Mas sim, o hemisfério ocidental, eles acham que essa é a parte deles, a posse deles desse hemisfério. E sim, no hemisfério ocidental, os Estados Unidos são a potência econômica e militar mais forte, e nada pode mudar isso. E também precisamos dizer, e eu sei que para muitas pessoas será desagradável ouvir, que a América Latina não vai se afastar dos Estados Unidos, porque evidentemente a Venezuela é um dos exemplos, o exemplo A. Dá para fazer praticamente o mesmo em qualquer lugar da América Latina. Você pode comprar as elites. Na verdade, a maioria dos políticos latino-americanos, e especialmente os militares, tem um preço. Eles literalmente têm uma etiqueta de preço. É isso que eu valho. Basta me comprar. E é assim que as coisas são. É simplesmente o jeito que as coisas funcionam. Mas, obviamente, em outras partes do mundo, a história é completamente diferente. Os Estados Unidos, realisticamente, não controlam nada por lá. E veja, você está em Teherã, no Irã agora. Os céus sobre Teherã estão cheios de aviões de transporte. A China finalmente decidiu dizer, certo, estamos aqui. Vamos parar de apenas condenar as coisas. Vamos agir. E a maioria desses aviões de transporte nem é da Rússia, embora haja Iil-76 russos e Antonov 124 voando para lá. Mas é a aviação de transporte chinesa que está entregando, seja lá o que estiver entregando. Não são complexos de defesa aérea, porque os iranianos simplesmente não têm tempo para aprender a operar o sistema. Os complexos de defesa aérea chineses não tiveram um desempenho tão bom durante o confronto indo-paquistanês.
Mas algo diferente está sendo entregue. Seja o que for, eu não sei. Finalmente, a China está começando a se mover, como todos esperavam, para participar ativamente da formação do novo mundo, especialmente no campo militar. Então é isso que sabemos até agora. Fora isso, os Estados Unidos não são mais um concorrente na Europa. Ela não pode travar uma guerra na Europa. Essencialmente, a mitologia militar dos Estados Unidos foi completamente demolida pela Rússia. E a única coisa que resta é o que Clausewitz afirmou. O principal objetivo de qualquer guerra é obrigar o inimigo a fazer a nossa vontade. A vontade russa, como já dissemos muitas vezes, é conversar com os Estados Unidos e fazer acordos. A Europa é irrelevante. É um inimigo existencial da Rússia, e os russos praticamente dizem isso abertamente. Até Kirill Dmitriev, o enviado especial de Vladimir Putin nas negociações com o Sr. Vitkov, publicou ontem uma ótima postagem com anúncios sobre Dallas. É um circo. Simples assim. Andrei, você mencionou o caso do Irã, e como disse, estou agora em Teherã. Mas o que está acontecendo em relação aos ataques o tempo todo? Ontem, o Wall Street Journal informou que estão enviando muitos caças para a região, porta-aviões também. Um deles, na minha opinião, parece já ter chegado. Eles estão se preparando, e dá para ver que os iranianos também estão se preparando. Toda vez que você conversa com autoridades, elas dizem que estão se preparando para revidar. This is about a desespero, Ira. Sim. Mas quando se trata da operação militar, eu não entendo, Andrei. Não vejo o Irã em uma posição fraca agora, como estava nas primeiras horas do ataque israelense ao Irã. Eles foram pegos de surpresa por aquele ataque, mas não vão ser surpreendidos novamente. Isso não vai acontecer mais. Eles tentaram manipular a sociedade iraniana por dentro com aqueles tumultos, mas não conseguiram. Eu não sei o que mais eles podem fazer. Vão lançar uma bomba nuclear no Irã? Não. Quero dizer, há muitas pessoas que querem fazer isso com o Irã, especialmente o pessoal da AIPAC, aqueles malucos, e um monte de chamados sionistas cristãos, a principal força motriz por trás dos Estados Unidos serem nada mais do que uma extensão de Israel. Eles gostariam disso, porque são pessoas estúpidas, muito pouco instruídas e doutrinadas. Não, não é só isso. É o fato de que eles precisam fazer alguma coisa. Sabemos que foi a Rússia que mediou recentemente entre o Irã e Israel, concordando que não haveria ataques mútuos ou coisas do tipo, pelo menos por um tempo. E isso foi algo muito positivo para o Irã. Porque isso é permitido. E os iranianos agora estão totalmente, como você corretamente afirmou, cientes do que pode acontecer. Obviamente, um grupo de porta-aviões é uma piada. Eles certamente podem atacar e tentar causar algum dano, mas não é nada. Para lutar contra o Irã, os Estados Unidos precisariam se mobilizar, certo? Os Estados Unidos não têm os meios. O que podem fazer é a tradicional estratégia militar americana, por assim dizer, lançar tudo que tem contra alguém e basicamente esperar para ver se isso traz algum resultado. E, obviamente, precisamos entender que Israel ainda continua, bem, não apenas manipula, mas controla a política externa dos Estados Unidos. Então, há preparação. Mas como já foi dito, a única coisa que eles podem fazer é usar armas de longo alcance. É isso. Muito poucas pessoas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, ou na Força Aérea dos Estados, ou na aviação embarcada em porta-aviões, nesse caso, realmente querem entrar no espaço aéreo iraniano e lançar algum tipo de bomba ou arma de curto alcance, porque seriam detectadas imediatamente. Então eles tentarão fazer o que acham que sabem fazer bem, mas não sabem. Chama-se SEAD, Supressão das Defesas Aéreas Inimigas. Mas o Irã não é o Iraque. E há muita movimentação diplomática acontecendo agora nos bastidores, por assim dizer, por trás da cortina. Os russos e os chineses agora estão tentando adiar isso o máximo possível para dar tempo ao Irã de se preparar.
Mas os iranianos, sim, já provaram que têm uma defesa aérea bem sólida. A única maneira que eles conseguiram lidar com isso inicialmente, como da última vez, foi por meio de sabotagem. É nisso que eles são bons. Não foi exatamente uma supressão das defesas aéreas. Depois disso, esses sistemas voltaram a funcionar. No início, estavam em cerca de 70%. Depois continuaram melhorando à medida que as coisas se desenrolavam. E claro, todo mundo entende que desta vez o Irã basicamente esmagaria, ou você sabe, explodiria Israel em pedacinhos se continuarem fazendo o que estão fazendo. Então, Israel está, bem, especialmente nas bases militares americanas. Sim, eles estavam retornando, pelo que eu ouvi recentemente, estavam retornando o pessoal para as bases americanas na região. O que é um bom sinal, porque obviamente os Estados Unidos não querem correr esse risco, considerando a chamada defesa aérea americana, que na verdade não é uma defesa. É como se nem existisse. Então eles estão indefesos lá. E o fato de estarem retornando o pessoal provavelmente indica que não querem atacar o Irã. Eles estão apenas fazendo todos esses, gestos, por assim dizer. E o Irã não é a Venezuela, certo? O Irã é um país sério e é uma civilização séria. Então, não há como eles mandarem, uma força delta, o que já tentaram antes, sabemos como isso terminou. Então a questão é que temos que esperar para ver. Mas sim, o Irã está se preparando, e a Rússia e a China ajudaram muito. Andrei, Donald Trump disse algo durante seu discurso em Davos. Quando ele estava falando sobre a Groenlândia, de alguma forma mencionou a Islândia. Ele estava confundindo as duas. Mas talvez a Islândia esteja em segundo plano. Talvez eles também estejam pensando na Islândia, porque a Islândia tem muito de... Sabe, o que é tão impressionante para mim, Andrei, é que os Estados Unidos, em vez de encontrar uma maneira de competir, de ter uma relação melhor com outros países, de competir com a China, eles estão tentando com o Oriente. Todo o Oriente está em guerra com os Estados Unidos, como falamos hoje. E em vez disso, eles estão tentando tomar terras de europeus que eram seus parceiros. É inacreditável. Bem, quero dizer, é preciso entender o nível intelectual das elites americanas atuais. Vemos seu declínio vertiginoso a partir do que sempre foi uma visão estratégica medíocre por parte dos Estados Unidos. Grande parte disso se baseia na mitologia da onipotência, enquanto na realidade, obviamente, os Estados Unidos só são bons em lutar, sim, em roubar, sequestrar o líder de um país impotente como a Venezuela, que nem sequer reagiu. Então tudo bem, claro, aí está. Mas a realidade é que tudo isso são principalmente questões de relações públicas. Os Estados Unidos não conseguem lutar de forma realista, mas podem usar seu peso militar e político, obviamente, contra lugares como a Groenlândia. Quero dizer, 57 mil habitantes, certo? Principalmente povos inuites nativos. E se for verdade, aparentemente Donald Trump estava disposto a pagar $1 milhão por pessoa para colocar a Groenlândia no colo dos Estados Unidos. Eu estava me perguntando, o amigo está perguntando, como posso conquistar os habitantes da Groenlândia, Tô brincando, é claro. Não, quero dizer, mas sim é isso. Não é como o imperialismo do século XX, ou do início ou fim do século XIX, ou mesmo do meio do século XIX, com todos aqueles navios canhoneiros. Não funciona assim. Eles têm uma ideia muito ultrapassada sobre a história em geral, porque se você observar bem, as pessoas que escrevem essas estratégias são extremamente ignorantes, extremamente incultas. Vivem nesse mundo em que os Estados Unidos de alguma forma salvaram o universo. Na realidade, os Estados Unidos são na verdade um recém-chegado, muito inexperiente militarmente, e por isso acabam tomando terras, achando que isso os leva a algum lugar. Eu mencionei especificamente a Groenlândia, porque a Groenlândia faz todo sentido do ponto de vista, digamos assim,
cínico e baseado em fatos frios e duros. Sim, você quer aquela plataforma ártica, apesar de os Estados Unidos não conseguir construir um único quebra-gelo moderno. E o que quer que tentem fazer com a Finlândia não é suficiente para operar no Ártico. Alguém precisa explicar isso para o Trump e para aquele pessoal. Mas ainda assim, dá para ver pelo menos alguma lógica por trás disso. O resto, como a Islândia, eu não sei. Sim, eu entendo que a Islândia realmente não tem forças armadas, talvez apenas polícia. Então sim, seria fácil se eles decidissem fazer isso. Fora isso, você sabe, a Europa obviamente tem relação tanto com a Islândia quanto com a Groenlândia. A Islândia é considerada um país europeu. E veja, quando você observa o domínio europeu, é um imperialista substituindo o outro. Exceto por uma coisa, os russos expulsaram os franceses do Sahel. É por isso que Macron não consegue perdoar os russos por terem feito isso. Então sim, é política de poder. E também se trata de arranjos entre três potências, três superpotências, os Estados Unidos, a Rússia e a China, sobre como elas vão, de certa forma, organizar o mundo. Depois disso, talvez possamos começar a falar sobre algo que possamos chamar de modus vivendi. Não tanto direito internacional, mas um modus vivendi. E talvez em algum momento, dependendo de como a crise nos Estados Unidos se resolver, porque os Estados Unidos são essencialmente um país falido. Então podemos ver depois disso para onde iremos com isso. Mas estamos em um novo mundo, onde a influência europeia é praticamente nula. E temos novamente três superpotências no topo do mundo. Os Estados Unidos são uma superpotência em declínio. A Rússia está em ascensão. A China já se estabeleceu como a potência industrial. Eles são basicamente a oficina do mundo, junto com o Sudeste Asiático. Não vamos superestimar isso, sabe? Como se os chineses fizessem tudo. Não. Existem muitos países grandes como a Indonésia, as Filipinas e outros, que participam que hoje se pode chamar de divisão então linha de trabalho. What you can call today International Division of Labor, but it's not anymore Division of Labor. Mas não é mais exatamente uma divisão de trabalho. Sabe, é algo um pouco diferente. A Rússia está cuidando do lado militar das coisas. E agora a Índia também está ascendendo. Então é complexo. De certo modo parece simples, mas na realidade é uma arquitetura complexa, especialmente no restante do mundo não ocidental. Existem dinâmicas muito complexas ali. E o mundo ocidental, sabe, essa é outra questão. Precisamos ver os Estados Unidos agora, não exatamente como um país ocidental. Os Estados Unidos são uma civilização por si só, é como a Rússia. Alguém disse que a Rússia é uma civilização disfarçada de país. O mesmo vale para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são mais um país europeu. São uma civilização totalmente única, com seus próprios grandes problemas. Não se engane, é isso que acontece. E é isso que forma, civilizacionalmente, na verdade, provavelmente até 4 polos de poder. Teremos que ver como isso evolui. Acho que os diplomatas russos obviamente falarão sobre o direito internacional e a Carta da ONU, mas na realidade, tudo se baseará em um modus vivendi e em como ele será estruturado. Andrei, acho que o que Donald Trump está tentando fazer com esse novo conceito, essa ideia de uma reunião pela paz, sabe, é reunir esses países. Parece que ele está tentando substituir algo. Ele sabe que a ONU não está funcionando. E é por isso que está fazendo isso. Ele está tentando criar uma alternativa ao que já está acontecendo com os BRICS, com a OCS e tudo mais. Ele está tentando construir um novo tipo de instituição. Mas olhando para o que ele está fazendo, você acha que ele realmente vai conseguir isso? Não, é uma coisa típica do Trump. É como um dos cassinos dele, sabe? Todo brilhante, com luzes de neon e vendendo produtos falsos. Basicamente ouro de pirata, que claro não é ouro de verdade. Não, é tudo marketing. Todo mundo ri disso, exceto pelo fato de que ele pode acabar envolvendo algum país pequeno.
Ele realmente quer lucrar com isso. Você precisa pagar $1 bilhão, ou seja lá quanto for. É uma ideia absurda, essencialmente. Então não, é só uma distração. É o Trump típico, narcisista, completamente desconectado do remédio. Mas, seja o que for que vá acontecer em termos de arranjo, quaisquer que sejam as instituições que estarão em vigor, seja o BRICS, ou especialmente a Organização de Cooperação de Xangai, que na verdade é mais importante que o BRICS, se você pensar bem, é meio que a extensão de segurança do BRICS. Qualquer papel que a Organização de Cooperação de Xangai decida desempenhar, esse será o caminho a seguir. E já existem instituições que se tornaram totalmente emergentes, instituições do BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai, incluindo um sistema financeiro independente. Então, não importa o que Trump faça, ele não pode fazer nada a respeito. A única ferramenta que os Estados Unidos tinham e ainda acham que têm à sua disposição, eles a usam, por exemplo, contra os europeus. Mas eles não têm essa ferramenta contra o que é erroneamente chamado de Sul Global. A Rússia não é o Sul Global. Mas estamos falando dos BRICS, então vamos falar dos BRICS. Os Estados Unidos costumavam ter essa ameaça de poder militar. Você não pode ir e ameaçar os russos militarmente. Os russos vão rir da sua cara, sabe? O mesmo vale para a China. Eles ainda fingem que querem enfrentar os chineses, mas a realidade é que isso é um monstro militar e econômico. Basicamente um casal, sabe? Moscou e Pequim. Então os Estados Unidos simplesmente nem entram nessa equação de forma realista. A única coisa que podem fazer é bufar, inflar o peito e bater no peito. Mas o sistema financeiro alternativo e as instituições políticas alternativas já estão surgindo. Elas estão essencialmente estabelecidas, apenas se desenvolvem agora. Portanto, a tentativa de Trump de fazer isso é um esforço ridículo de trazer algo de volta ao controle dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não controlam o mundo, ponto final. Não têm os recursos, não têm o poder que sempre afirmaram ter, mas que nunca realmente tiveram. E como resultado, essa mitologia foi completamente desfeita. Dá para ver claramente que os Estados Unidos, em termos de sua estrutura organizacional e de equipamentos, não são mais a potência militar absoluta que afirmavam ser. Agora os Estados só precisam encarar essa realidade. Não são mais a principal potência militar. E mesmo como já mencionamos, sim, o que um único grupo de batalha de porta-aviões pode fazer contra o Irã? Bem, não muito, na verdade. Eles terão alguns Arleigh Burkes, talvez outro cruzador da classe Ticonderoga. O que temos, 96 mais 96 mais 120, somando tudo, dá cerca de 310. Divide pela metade, uns 150 Tomahawks que podem lançar. O Irã vai simplesmente ignorar isso como se nada fosse. Então, o que mais eles podem fazer? Aqueles ataques alfa? Não há o suficiente. E novamente, diferente da Venezuela, que nem sequer revidou, quero dizer, eles simplesmente venderam o presidente, simples assim, o Irã pode lançar mísseis antinavio que alcançam esse grupo de batalha de porta-aviões bem longe, no Oceano Índico. Então é isso. E o que você vai fazer? Bem, é o que estamos vendo agora. Muito alvoroço, movimentando todos esses recursos por aí. Eles podem, em algum momento, tentar algum tipo de ataque. Mas, novamente, sabemos o que vai acontecer. Israel será levado à completa submissão, porque não importa que tipo de suposta defesa aérea tentem oferecer a Israel, não funciona. E o resto é como aquele copo caindo de um coraçado. É recebido por exércitos sérios com sorrisos e risadas irônicas. Então, o que posso dizer? Mas sim, Trump sabe como trabalhar o público e sabemos quem é o público dele, e ele precisa fazer isso. Ele tem as eleições de meio de mandato chegando, e não que, quero dizer, pelo amor de Deus, eu nunca votaria nos democratas, sabe? De jeito nenhum. Prefiro ficar em casa. Mas é um partido único. Eles são apenas um bando de malucos neoliberais diferentes, sejam do Partido Republicano ou dos democratas. Os democratas são mais satânicos, sabe? Por causa de toda essa agenda e dessas coisas ridículas.
Mas é essa a situação. Trump também tem o peso das eleições de meio de mandato e ele precisa entregar algo. O que ele pode entregar? A Groenlândia. Groenlândia é o presente, porque você precisa entender. É enorme. Quero dizer, no sentido de que sim, ele vai dizer, olhem para mim, olhem para isso. Este é o meu legado. Look at me, look at this. This is my, legacy. I gave you the double, basically your. Eu te dei o dobro, sabe? Basicamente, seus ativos no Ártico, que é de fato a joia da coroa do nosso planeta, com todas aquelas imensas riquezas lá. E não se trata apenas de gás e petróleo. Há muitas outras coisas, incluindo minérios e recursos dessa natureza. Então isso vai causar uma impressão, é claro. E não há nada de errado com isso. Bem, quero dizer, é errado de qualquer ponto de vista legal. É obviamente uma violação do direito internacional. É puro bullying e puro imperialismo. Mas funciona. Funciona para o público interno. E é assim que vai ser, provavelmente. Posso, é claro, estar enganado, mas parece que todo mundo pensa a mesma coisa. Ele vai ficar com a Groenlândia. Acho que é trágico, Andrei, ver que tudo está sendo sacrificado por causa da política interna dos Estados Unidos. Tudo. Você pode imaginar. Entendo isso cada vez mais com o passar do tempo, porque Vladimir Putin falou sobre isso muitas vezes. Ele disse como a política interna dos Estados Unidos está afetando todo mundo ao redor do mundo. E isso é um grande problema, na minha opinião. Com certeza. É uma questão trágica também para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não conseguem formular uma estratégia adequada e sensata em assuntos externos. Como resultado, como vimos muitas vezes, houve a catástrofe do Afeganistão, a catástrofe do Iraque, a catástrofe do Vietnã e da Coreia. E sabe, quando você começa a analisar isso, os Estados Unidos não venceram uma única guerra. Eles as perdem. E às vezes perdem de forma catastrófica, a ponto de o mundo inteiro começar a rir deles. Mesmo assim, continuam dizendo, sim, somos uma grande potência militar. Não, não são. Vocês não entendem como isso funciona. Não conseguem formular e basicamente controlar esse ponto crítico entre a diplomacia real e o poder militar, que são dois elementos essenciais da postura global de qualquer governo ou país. Os Estados Unidos não têm isso. Não tem pessoas que saibam fazer isso. Quero dizer, o último que sabia foi James Baker, secretário de Estado. Ele era o diplomata dos diplomatas, um homem respeitado pelos soviéticos, sabe? E você viu naquela época a velha guarda da diplomacia americana, que pelo menos era instruída o suficiente e culta o bastante para entender que, precisamos agir com cautela. Não, isso acabou. Quero dizer, olhe para eles agora. Você tem um bando de idiotas, diplomados de, sei lá, Georgetown ou de onde for, que vão por aí basicamente fazendo um número de trapézio. Você olha para eles e pensa que são malucos. E é isso que eles são, porque o ensino superior americano, no que diz respeito à formação das elites, está completamente arruinado. Isso não funciona. Todos esses Harvards, você sabe, como eu já disse, Georgetowns e o que mais houver, universidades como Columbia, é patético. Eles nem conseguiriam estudar em universidades russas ou chinesas porque não teriam capacidade intelectual para isso. Mas é isso que eles fazem. Rebaixam tudo a um nível tão baixo que acabam se tornando ideólogos doutrinados. E há algumas exceções. Pessoas como Jeffrey Sachs, ele se manifesta e protesta. Ok, você é o único cara, e eu sou o único cara. Há alguns outros que saem por aí e dizem, olha isso, é patético. Mas é preciso olhar para o cerne do problema, a causa raiz, por assim dizer. A causa raiz é que as elites americanas são burras, simples assim. Por assim dizer, sabe, você olha para o Congresso, olha para esses think tanks, santo Deus, eles são militarmente, historicamente e de outras formas incompetentes. E assim, o exército americano é simplesmente, os russos riem abertamente dele. Sabe, especialmente quando você observa o que se obtém em termos do corpo de oficiais vindos das academias militares. Eles realmente saem de lá acreditando que são a maior força de combate da história.
E então, eles se deparam com uma guerra de verdade. Eles nem conseguem compreendê-la. Não têm as ferramentas para entender o que está acontecendo. E estamos falando de questões complexas aqui. Não apenas, sabe, de história militar ou visões doutrinárias. Estamos analisando questões puramente táticas e operacionais. Eles não entendem o que estão fazendo. Olhe para aqueles generais. Olhe para os generais americanos. Se você quiser desacreditar as Forças Armadas dos Estados Unidos, basta deixar os generais americanos falarem. O mundo inteiro ri, sabe? E é isso que temos. Esta é uma catástrofe, uma crise sistêmica, sobre a qual escrevi 4 livros. E agora, quando temos essa situação, e claro, por assim dizer, o ponto principal, o fulcro de tudo, é o que está acontecendo na Ucrânia, que está deixando de existir enquanto falamos. O melhor de toda a rã russa, o melhor, essencialmente, procurador que o Ocidente combinado teve desde Hitler. E você pode ver por si mesmo, é um fracasso total, é destruição. Eles mataram o país, é suicídio por policial. A Europa está morta por causa disso. E os Estados Unidos? Sim, o Sr. Trump pode sair por aí, sabe, balançando o punho no ar, tanto faz. Mas ninguém está tremendo de medo. Ninguém tem medo dos Estados Unidos. E essa é a situação, precipitada por esse último passo idiota daqueles ideólogos incompetentes e doutrinados do Departamento de Estado, como Victoria Nuland, e todos aqueles caras da CIA e do MI6 que não seriam autorizados nem a cortar a grama em um país competente. E então você viu o resultado. Eles acharam que tinham a Rússia nas mãos em 2014, com aquele golpe de Maidan, basicamente colocando nazistas no poder na Ucrânia e depois os armando até os dentes. Cara, como eu já disse, pessoas muito incultas, muito mal educadas. Eles não entendem com o que estão lidando. E não vão entender, porque não têm as ferramentas. É preciso ter uma visão objetiva de si mesmo. E não dá para esperar isso da maioria dos generais americanos. Ou, aliás, daqueles caras da CIA que já nem sabem mais como espionar direito. Então é isso. Andrei, toda vez que ouvimos Steve Witkoff ou alguém do governo Trump, desde que eles assumiram o poder, eles continuam dizendo: estamos muito perto de chegar a um acordo na Ucrânia. Mas o que isso realmente significa? Acho que podemos entender a realidade do que está acontecendo na Ucrânia e nas negociações entre russos e americanos a partir de fontes russas. O que essas fontes russas estão dizendo e como elas veem a situação neste momento? Bem, sim, eu repito isso sem parar. Os russos vão conversar com os Estados Unidos. É uma questão de noblesse oblige, sabe? Essencialmente, sua posição o obriga a conversar com superpotências nucleares. E é a responsabilidade conjunta dos Estados Unidos e da Rússia garantir que nada aconteça, Deus me livre, que possa acabar com a civilização humana. Mas em termos de política externa americana, como eu já disse, é pura propaganda. Não há substância ali. Nunca houve. Bem, houve, há muito tempo. Então, hoje em dia, é só, sabe, um jogo de relações públicas. Trump precisa disso. Ele ainda acredita que pode, de alguma forma, mudar os resultados. Não pode. Ele não tem poder militar, econômico ou qualquer outro tipo de influência ali. O que eles podem fazer? Impor novas sanções aos russos. Os russos adoram todas elas, sabe? Então é isso. Você pode fazer o que quiser. Basicamente, isso apenas acelera o declínio completo dos Estados Unidos. E é isso que eles não entendem nos Estados Unidos. Bem, talvez alguns entendam. Existem alguns círculos que compreendem que os Estados Unidos têm muito mais a ganhar cooperando com a Rússia e a China do que sendo hostis e beligerantes. Mas a questão é, lembre-se de quando tudo começou. Já faz um ano, e os russos continuarão puxando os gônadas desse gato pelo tempo que for necessário, porque já repetiram isso à exaustão. E eu vou acabar com bolhas na língua de tanto repetir. Qual é a frase-chave em tudo isso? Causas profundas. Então, quais são as causas profundas? A expansão da OTAN.
E como os russos também repetiram a exaustão, eles estão prontos para conversar, desde que conversemos como iguais e com o devido respeito. Os europeus não conseguem oferecer isso. Evidentemente, Trump tenta. E novamente estamos falando de Trump. Trump é o Trump coletivo. Ele está totalmente desinformado sobre tudo, então basicamente está sendo feito de bobo por essa tal de inteligência americana, que não é exatamente inteligência, mas sim, você sabe, ideólogos do Estado profundo. E mesmo que quisessem, provavelmente não entenderiam com o que estão lidando. Mas pelo menos ele tenta. Ele reconhece em Vladimir Putin, pelo menos na visão de Trump, um oponente muito poderoso. E Trump, sendo um narcisista, precisa de alguma forma se afirmar, conversando com alguém que ele acha ser seu igual. Bem, na realidade, é claro, Trump é apenas uma brisa passageira, por assim dizer. Comparado ao que Vladimir Putin e a Rússia conquistaram, especialmente nos últimos 10 ou 12 anos. Então, o que vai acontecer? Continuaremos conversando, mas a realidade é que as exigências russas são bem conhecidas. Ninguém fala mais sobre a Crimeia. A questão agora são aqueles oblasts. Os russos estão se aproximando de Zaporozhye e avançaram mais 8 quilômetros ontem em Kharkov. O oblast de Kharkov nem estava no plano, mas os russos estão profundamente nele, assim como em outros lugares, como o oblast de Sumy. Então é uma zona de amortecimento. Mas o que é uma zona de amortecimento? Essencialmente, esses territórios controlados pela Rússia. E claro, a questão central aqui é a remoção do regime político em Kiev e a desnazificação. Quando você tem o Sr. Orbán, Viktor Orbán, falando abertamente sobre como os alemães na Europa estão basicamente no comando dessa retomada do nazismo, os russos sabem disso. E Viktor Orbán essencialmente expressou a forma como os russos veem a situação. Então, é uma dinâmica complexa. Mas no fim das contas, como já dissemos antes, por mais triste que seja, a força é o que prevalece. A correlação de forças e de meios decide tudo. O campo de batalha é, por assim dizer, o principal gerador de poder e influência global hoje. E assim, os russos fazem o que fazem. Derrotam inimigos um após o outro, sucessivamente. Eles fazem isso há 1000 anos. Alguém precisa dizer ao Trump que a OTAN nem é a mais forte, sabe? Eu não sei como explicar isso. Sim, podemos chamar o que está acontecendo na Ucrânia de um colapso total, porque o Estado não está funcionando. Sabe, o sistema de energia, a infraestrutura não existem mais e o exército está fracassando. A mão de obra acabou. Os europeus estão sem armas, não tem mais nada para enviar à Ucrânia. E o que mais? O que mais? Esta é uma situação desesperadora. Bem, tá feito. Como já afirmei, o negócio está fechado. Os russos estavam dispostos a conversar até junho de 2023. Depois de junho de 2023, com aquela famosa contraofensiva, que evidentemente foi planejada por amadores do Pentágono, do Estado-Maior britânico e do Grupo Baden suíço, sabemos o que aconteceu. Os russos analisaram a situação e, obviamente, a derrotaram, com perdas catastróficas para a Ucrânia e a OTAN. Já havia muitos integrantes da OTAN em solo ucraniano. E depois disso foi como se dissessem, certo, vamos começar a apertar os parafusos. Então, é claro, aconteceu Kursk. E depois disso, não houve, e ainda não há, nenhuma aceitação real de quaisquer exigências europeias ou americanas. E sim, como já foi dito, Vladimir Putin, honestamente, apesar de todo o seu humanismo, e ele é esse tipo de homem, embora possa ser muito duro, não se importa tanto com a Ucrânia. Ele se importa com a Rússia. Ele já disse muitas vezes que é responsável pela vida e pelo bem-estar de 156 milhões de pessoas. Simples assim. E se alguém acha que, por algum motivo humanista tolo,
Ele vai trocar isso por algum tipo de acordo com a Ucrânia que continuaria sendo uma ameaça para a Rússia. Eu tenho uma ponte para vender. Se chegar ao ponto da aniquilação da condição de Estado da Ucrânia, ela será aniquilada. A Rússia tem todos os meios para fazer isso. E, novamente, há pessoas incultas e sem educação no Pentágono, na CIA, no MI6 e por aí vai. In Pentagon, CIA, MI6, Chatham House, what have you, they thought that if Russians Eles acham, ou achavam, que se os russos se movem devagar, é por causa de alguma coisa. Sabe, seja lá o que estavam imaginando. Veja, não dá para explicar para eles que, pessoal, vocês precisam voltar para a escola primária, estudar história e aprender a verdadeira arte operacional militar. Como as operações são realmente planejadas. Eles interpretam isso como fraqueza, porque são burros assim. E como eu já disse, não preciso ficar repetindo. É só olhar as besteiras que eles falam. Gente como Kellogg, Ben Hodges, Petraeus, O'Kane e por aí vai. Essas são pessoas incompetentes. Então esse é o corpo de oficiais em janeiro que, você sabe, aconselhava todo mundo. E o mesmo vale para a CIA. Eles interpretaram a lentidão e a abordagem deliberada disso como algum tipo de bem. Eles se instruíram principalmente a partir do filme Patton. Nunca assistiram ao épico russo-soviético chamado Libertação, que faz aquele filme parecer, sabe, bem provinciano. Mas eles deveriam saber que, se necessário, os russos conseguem fazer isso. Os russos inventaram as operações em profundidade, certo? Eles simplesmente não precisaram fazer dessa vez. A tarefa, especialmente depois de 2023, quando a situação piorou, a chamada contraofensiva, fracassou miseravelmente. Estou falando da Ucrânia e da OTAN. Foi o aniquilamento físico do pessoal ucraniano, ponto final. E isso é algo que os russos fazem extremamente bem. Não é preciso ir lá e tomar um pedaço de terra. Não é assim que as guerras funcionam. That's not how wars work. They work as Clausewitz already stated. A forma como isso funciona, como eu já disse, é obrigar o inimigo a fazer a nossa vontade. Como se obriga o inimigo? Aniquilando-o fisicamente. Você causa tanta dor que em algum momento ele se quebra. Se não, bem, há uma frase famosa de Joseph Stalin: se o inimigo não se render, ele deve ser aniquilado. Simples assim. E é exatamente isso que está acontecendo. É só que aquelas pessoas no Pentágono e no quartel-general da OTAN nunca passaram por isso. Elas não sabem o que é guerra. Basicamente, tiveram seus contos de fadas escritos para elas por generais derrotados da Wehrmacht e da SS e acham que sabem o que estava acontecendo. Não, este é o fronte oriental, meninos e meninas. E é assim que se faz. E como resultado, sim, não foi apenas o exército que os russos aniquilaram, porque hoje, nas últimas notícias, há algumas perdas horrendas do lado ucraniano. Eles estão basicamente eliminando agora o que chamam de Programa 1824, que é claro o quê? Um recrutamento de jovens de 18 anos. São crianças. E os russos os mataram, sim. E agora estão dizendo, meu Deus, temos tantos corpos de garotos, basicamente, sabe? Quão bons você acha que são esses jovens de 18 anos que passaram por 3 dias ou até uma semana de suposto treinamento de combate com instrutores da OTAN? Eles são inúteis. São inúteis contra esse poder de fogo e especialmente contra o desenvolvimento dos meios operacionais de controle de combate e gestão do campo de batalha, que é o melhor do mundo. Então o que temos é eles dizem, de Sumi avançamos, e tipo, meu Deus, são crianças lá. Sabe, é isso. O que vem depois? O restante da população feminina da Ucrânia? Agora não importa se eles mandarem de volta aqueles 2 milhões de imigrantes, 2 milhões de homens ucranianos que estão escondidos na Europa, de volta para a Ucrânia. Primeiro, eles não conseguem mais viver na Ucrânia, considerando o que está acontecendo lá. E depois, você não consegue formar um exército com isso. Para criar um exército de verdade é preciso uma década. É preciso treinamento de verdade. O que eles têm é carne de canhão. Inútil. Dão a eles um Kalashnikov, sei lá, um AK-74, jogam algum tipo de jaqueta e os mandam para o moedor de carne. A expectativa de vida deles lá é medida em horas. Simples assim. Life expectancy there is in hours. Simple as that. Andrei, we know that
Andrei, nós sabemos que a estratégia dos Estados Unidos, o documento que eles chamam de Estratégia de Segurança dos Estados Unidos, durante o governo Trump, está basicamente focada no hemisfério ocidental. Eles falam sobre a América do Sul, a América do Norte. Mas quando você vê, por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá dizendo que a ordem internacional, baseada em regras, não está mais funcionando, parece que mesmo no hemisfério ocidental, eles estão fracassando. E se o Canadá não sente tanta proximidade com os Estados Unidos, quem mais poderia sentir? Ninguém. Ainda assim, posso te dizer uma coisa. A Estratégia de Segurança Nacional, que foi the National Security Strategy, which was the document of which I actually made a video. O documento, na verdade, eu até fiz um vídeo sobre ele, foi obviamente um documento revolucionário em muitos aspectos, porque essencialmente está declarando a queixa fatal. Os Estados Unidos estão se retirando da dominação global, ou pelo menos da tentativa de dominação global, seja lá como chamem isso. Nunca realmente dominaram o mundo. Mas sabe, de certo modo, isso é revolucionário. Mas o Canadá, quero dizer, o que posso dizer, eu moro ao lado do Canadá. Seattle fica, bem, você sabe, algumas horas de carro da fronteira. Você passa pelo arco e segue para Vancouver, se precisar. Não que eu queira mais fazer isso. Mas a questão é que sim, há conversas. E até algumas pessoas falam sobre isso. Sabe, o movimento partidário, os partidários canadenses. The partisan movement, Canadian partisans. It's almost, it's almost like Canadian bacon comedy. É quase, bem, sabe de uma coisa? É quase como uma comédia de bacon canadense, certo? Mas a verdade é que o Canadá, por causa de suas próprias políticas, é essencialmente um país em declínio, porque impõe essa, sei lá, agenda woke, coisas desse tipo. E sabe de uma coisa? O que posso dizer? Não. Os Estados Unidos, eu não acho que vão lá e peguem o Canadá, sabe? Então, definitivamente, não é a Groenlândia. Mas sim, Carney afirmou que é uma ruptura. É uma ruptura. É simplesmente um colapso completo de tudo que conhecíamos. Sabe, como naquela velha música sobre o fim do mundo como conhecemos? E eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Porque pra mim é tipo, sim, é disso que venho falando há muitos anos, sabe? That's what I was talking about for the last many years, And here it is, there you go. You don't have to go E aqui tá. Pronto. Você não precisa mais ficar dizendo, sim, todo mundo fala sobre o que está acontecendo, mas nada acontece. Bem, tudo está acontecendo agora. Então, pessoal, vocês sabem aquele famoso princípio, devagar, devagar, devagar e de repente tudo de uma vez. É exatamente isso que está acontecendo. Agora, duvido que os Estados Unidos queiram o Canadá, mas o Canadá, bem, essencialmente a verdade é que ele é a área suburbana dos Estados Unidos. Mesmo quando você vai ao Canadá, passando pelo nosso ponto de verificação do sistema de cobrança na fronteira, sempre que viajamos para o Canadá, geralmente vamos pelas partes orientais, como Montana, o Parque Nacional Glacier e lugares assim, que são tranquilos. Mas é um ponto de controle importante, e há essencialmente as letras, por assim dizer, gravadas nesses arcos, que acredito dizem algo como duas irmãs da mesma mãe. É isso que significa, que a Grã-Bretanha deu origem aos Estados Unidos e, obviamente, ao Canadá. Então, é uma cultura muito semelhante, o mesmo idioma. A única coisa que eu odeio nos canadenses é que eles não têm bife empanado com molho no Canadá, por algum motivo. É claro que é uma piada. Mas a questão é que eles são essencialmente um povo americano. O que Trump faz internamente, isso é outra coisa hoje. O fato de ele finalmente ter acabado com o DEI, toda essa insanidade da política woke, isso é positivo. Mas novamente não é tanto sobre ele. Ele realmente não governa o país. Stephen Miller e seu grupo de assessores, eles é que governam o país. Então isso é um ponto positivo. Positivo em termos de lidar com o governo da Somália, que é basicamente uma lavanderia e uma fraude. Então há muitos aspectos positivos nesse caso. E eles também estão lidando com a questão da imigração ilegal. Essas são medidas positivas. Isso é o que deveria ter sido feito há 20 anos para dar aos Estados Unidos uma chance de continuar como país e, eventualmente, recuperar o bom senso e, sabe, tornar-se uma das superpotências. E, quem sabe, talvez ajudar a desenhar um novo mundo.
if you look at this larger picture, so E se você observar o quadro mais amplo, por assim dizer, é uma mistura. Mas sim, os Estados Unidos terão que lidar com a questão, que obviamente está sendo influenciada por Israel, mas teremos que esperar para ver. Depois que Charlie Kirk foi assassinado, muitas coisas começaram a acontecer nos Estados Unidos. Então, no geral, é uma situação mista, mas obviamente a condição econômica nos Estados Unidos não está boa, para dizer o mínimo. E como consertar isso? Acho que eles não sabem como. Daí essas tentativas de acusar o diretor, basicamente o chefe dos recursos federais, é tipo, uau, nunca vi isso antes. Mas tudo acontece de vez em quando. Então, But everything, happens once in a while, so. Andre, before wrapping up, I forgot to ask Andrei, you- antes de encerrar, eu esqueci de te perguntar. Lembra que, há alguns dias, os Estados Unidos estavam se preparando para atacar o Irã? De repente, decidiram que não vão fazer isso. E Israel disse, não estamos preparados, como foi mencionado, para essa guerra. Por que isso? Porque até onde eu sei, os Estados Unidos lhes forneceram o sistema de defesa aérea mais recente, que é o... Bem, eles falharam da última vez. Well, they failed. They failed the last time. The United States doesn't have anything new, really. They put THAAD there. os Estados Unidos realmente não têm nada de novo. Eles colocaram o THAAD lá e em uma semana ele disparou mais de um quarto de seus mísseis interceptores disponíveis, sem efeito significativo. Isso já diz tudo o que você precisa saber sobre a defesa aérea dos Estados Unidos. E sim, Israel sabe disso. É por isso que eles têm classificado todos os tipos de imagens do primeiro ataque, porque obviamente sofreu danos massivos causados pelo Irã. E os iranianos afirmaram que desta vez não vão parar, o que significa aniquilação física. O Irã pode arrasar Tel Aviv se decidir fazer isso, sabe? E os israelenses sabem disso. É por isso que Vladimir Putin realmente interveio. Foi a Rússia que mediou entre Israel e Irã, dizendo algo como, vamos resolver isso, não queremos nos atacar. And they settled we do not want to attack each other. Good. Nobody wants to, Israelis also to die. Bom, ninguém quer que israelenses morram sem motivo. Isso é só porque Netanyahu e aqueles fanáticos lá querem matar líderes de Estado iranianos, basicamente. Eles querem destruir o Irã. Não é assim que funciona. E isso foi muito positivo, que o Irã e Israel tenham concordado com isso, com a mediação pessoal de Vladimir Putin, evidentemente, porque ele tem uma boa relação com Netanyahu. Então isso é bom. Ninguém quer nenhum tipo de guerra. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Mas enquanto durar, é bom. A paz é sempre melhor. Uma paz ruim é melhor do que uma boa guerra, digamos assim. De certo modo, isso é uma espécie de paz temporária entre Israel e Irã. E isso é bom. The other thing, Andre, was A outra coisa, Andrei, foi o terremoto que foi registrado por um sismógrafo perto da usina nuclear de Mona, em Israel. Foi um terremoto real sendo registrado lá? Você acha que Israel vai é inacreditável? Não sei se isso sequer passaria pela cabeça de Netanyahu, porque este é um líder com os dias contados, ele sabe disso, está desesperado. Pode tomar atitudes desesperadas. He may do desperate, moves. Yeah, I know, but Sim, eu sei, mas não acho que vai chegar a esse ponto. Além disso, de novo, não sei o que ele teria a ganhar com isso. Ele seria essencialmente declarado um criminoso de guerra militar, um criminoso contra a humanidade, e isso seria o fim de Israel, literalmente o fim. Então não deveria, e eu não acho que vai acontecer. Além disso, novamente, você provavelmente se lembra de que até a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o corpo, mostrou vídeos de agentes basicamente infiltrando o programa nuclear israelense. Então é preciso 2 para dançar, mas 2 podem fazê-lo. Quem sabe o que está acontecendo? Tenho quase certeza de que o Irã está extremamente bem informado sobre todos esses movimentos em Israel, incluindo suas instalações militares e nucleares. Então espero que nada de ruim saia disso. Hopefully nothing bad will come out of this. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. My pleasure. Foi um prazer. Até logo, Andrei. Tchau. Bye bye.